O relevo brasileiro se resume a Absabe, Jurandir Rossi. Você acha que é só isso? Achou errado, otário? Para entender o relevo brasileiro, é importante entender as eras geológicas, entender o tempo geológico no trabalho de formação das rochas, das estruturas geológicas, das tipologias dos relevos ali representados. Então, para entender eras geológicas, primeiro, saiba que a Terra cada vez está ficando mais velha. Já tem estimado cerca de 4,5, quase 4,6 bilhões de anos. Lembrando tempo geológico e não tempo histórico. E aí, desse sentido do tempo geológico, repara só. O primeiro período, o dito lá, tem o Adeano, que é o período ainda de 4,5 a cerca de 4 bilhões de anos. O dito sem vida, o período azoico ou adeano, de ares, temperaturas bem elevadas da Terra e que não propiciava o desenvolvimento de vida. E aí, depois, tem um momento bem importante, que é o mais extenso das subdivisões das eras geológicas, que é o Arqueozoico e o Proterozoico juntamente, o que dá a base do chamado Pré-Cambriano. Sabendo que o Pré-Cambriano é o principal momento dentre as eras geológicas para a formação do embasamento cristalino, da estrutura base das plataformas continentais e do território sul-americano e brasileiro. Então, repara só, dentre as eras geológicas, no Arqueozoico e Proterozoico, vou focar nas eras geológicas do Brasil. No Brasil, repara-se, a formação dos escudos cristalinos, o brasileiro e o guiano, então o guiano lá do extremo norte, o brasileiro das porções centrais hoje do território brasileiro. Formação das jazidas minerais metálicas, ali no período proterozoico, são recursos minerais que hoje demonstram uma grande importância econômica para o Brasil. Importância essa como minérios de ferro, manganês, bauxita, nióbio, cobre, níquel, vários recursos minerais metálicos importantes para a industrialização. Seguindo das eras, observa-se ainda, além, no período arqueozoico, a formação da Serra do Mar e da Mantiqueira, principalmente ali nas áreas do Planalto Atlântico, Planalto e serras do Atlântico Sudeste e Leste do nosso território. Seguindo para a era paleozoica, outro momento bem importante, momento de vida antiga, subdividindo em períodos bem relevantes, como o Permiano, como o Carbonífero. Falando no Carbonífero, é um momento que você tem a formação de bacias carboníferas no sul do Brasil, então o dito cinturão carbonífero, áreas muito importantes para a exploração mineral. Santa Catarina em destaque, também áreas do Rio Grande do Sul e do Paraná, onde encontra-se também xisto betuminoso, embora para a lógica do carvão que nós utilizamos em siderúrgicas, em indústrias metalúrgicas, está mais voltada à importação. Importamos bastante carvão da China, dos Estados Unidos, que tem um poder de combustão, uma qualidade melhor. Seguindo, a formação também das bacias sedimentares antigas. Então é justamente nesse momento que você segue para o período meio de vida chamado, o período meio de vida é o Mesozoico, subdividindo o Mesozoico em 3 períodos bem importantes, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Repara-se, para as atividades brasileiras, derramamento basáltico, no sul do Brasil, repara, derramamento basalto, rocha magmática extrusiva. Então, super importante saber que no centro-sul brasileiro, principalmente nessas áreas, repara-se o derramamento basáltico, logo formação, o basalto que dá a base para o solo de terra roxa, solo muito fértil, aproveitado no período da cafeicultura e até os dias atuais. Seguindo das relevâncias, repara-se ainda no Mesozoico a formação do Planalto Arenito-Basáltico, justamente lá no sul do Brasil, formação das bacias petrolíferas. Então, repara-se a formação recente. Pensou em combustíveis fósseis, como carvão mineral, como petróleo, são formações geológicas bem mais recentes comparadas aos minerais metálicos. Então, pensa, minerais metálicos, há de exemplo no Brasil, com grande relevância a Serra dos Carajás,
lá no Pará, lembra? Serra dos Carajás, no Pará. O quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, ali você observa grande exploração de recursos minerais metálicos, de exemplo, o minério de ferro. Enquanto as áreas do sul, né, do Brasil, com cinturão carbonífero, carvão mineral, xisto bituminoso também, e as áreas de plataformas oceânicas e algumas partes também do continente, né, como por exemplo do norte do Brasil, de áreas costeiras, áreas do recôncavo baiano, mas em estruturas geológicas de bacias sedimentares, você consegue observar as bacias petrolíferas do nosso país. Tá? Então, formação geológica recente. Seguindo, no Mesozoico, para finalizar, continua a formação de bacias sedimentares. Indo para o período mais recente, então observa-se que na subdivisão, o período mais recente é há cerca de 65 milhões de anos atrás. Lembra o que aconteceu, né? O meteoro, que não foi o da paixão, foi o da morte para aquelas espécies que viviam na época. Não uma total extinção das espécies, não, de uma vez só não. Então, até porque muitas ainda vivem até hoje. Veja a lógica de evolução das aves, né, de muitos répteis, mas aquele marco, né, bem importante do Cenozoico, da vida mais recente, repara aí. Ó. Então, de 65 milhões de anos para cá, e o Cenozoico subdivide-se em terciário e quaternário. E o período quaternário, o mais recente, de 1,8 milhões de anos para cá. Basicamente, tu observa, né, a vida humana, até hoje que nós observamos os homens sapiens sapiens. Será? Observa-se no Brasil. Formação de bacias sedimentares no período terciário e quaternário. Então, bacias sedimentares e as planícies, né, formadas ali por associações a rios, como o Rio Paraguai, como o Rio Amazonas, a formação da bacia sedimentar de áreas do Pantanal e da Amazônia, então da planície pantaneira e da planície amazônica. Viu como é que as eras geológicas são importantes para entender o relevo brasileiro? Segue aí. Atividade vulcânica e formação de ilhas, como a de exemplo as nossas ilhas oceânicas, né? O nosso primeiro fuso horário, de Trindade, de Fernando de Noronha. Beleza? Então, entendido dessas eras geológicas, vamos entender agora o relevo brasileiro. Beleza? Então, galera, curte, segue, compartilha e fica ligado lá na parte 2. Beleza?